Então, nessa continuação, eu vou falar de alguns casos de semelhanças, ok? Casos de semelhança. Semelhanças de triângulos, no caso. Começando com o primeiro caso aqui, a gente tem o caso lado, lado, lado. O que vocês podem perceber com o caso lado, 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 eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Como eu sei que eles são semelhantes? Porque o B dividido, o B desse primeiro triângulo, dividido pelo Bzinho, B'linha do segundo triângulo, ele vai dar o valor K. Na verdade, faz até mais sentido eu começar falando com A, né? O A, que é esse tamanho aqui, esse tamanho em verde, esse tamanho aqui, dividido por esse tamanho aqui, é justamente eu fazer aquela pergunta, tudo bem, mas quantas vezes o triângulo maior, ele de fato é maior do que o primeiro triângulo? No caso, do que o triângulo menor. Então, esse triângulo aqui, quantas vezes ele é maior do que esse? Ué, se eles são semelhantes, se todos os lados deles têm uma proporção, essa proporção tem que ser a mesma, caso haja semelhança. E uma das maneiras de ter semelhança é se todos os lados da nossa figura forem semelhantes, forem proporcionais. Quer dizer que se eu pegar esse A, esse tamanho A, dividir por esse tamanho Azinho, eu vou achar o mesmo número que eu multipliquei esse tamanho menorzinho para chegar nesse daqui, que é o nosso K, que é a nossa razão de semelhança. Só que isso vai acontecer para todos os lados, todos os possíveis lados. Um exemplo disso, imagina que a gente tivesse aqui, se eu dissesse para vocês, que esse A ele fosse tamanho 12. Então, e eu dissesse também que esse A aqui ele fosse tamanho 6. De cara, vocês batem o olho e vocês vão me dizer que essa razão aqui vai dar 2. Se eu pegar aqui, ó, K, vou até colocar aqui na frente, ó, K é igual, onde tem o A, eu vou colocar o 6, perdão, o 12, porque é o do maior, e onde tem o A', eu vou colocar o 6. Quanto que dá 12 dividido por 6? 2. Só que eu posso testar isso para todos os outros. Mas se lembre, se existe semelhança, então essa semelhança tem que se manter. Então, como eu estou usando só um exemplo aqui, e à medida que eu estou fazendo o exemplo, eu estou também resolvendo as contas, a gente teria que fazer proporções similares. Eu poderia dizer, por exemplo, que esse tem tamanho 10 e esse B aqui, no caso, tem tamanho 5, para que se mantenham essas proporções. Então, o meu K ele seria 10 dividido por 5, que também daria 2. E claro que tem que dar 2. Essa é a ideia. E nesse aqui, por exemplo, poderia dizer que esse é 14 e esse C' poderia dizer que ele é 7. E se eu coloco ali de novo, 14 dividido por 7 tem que dar 2. Tudo bem que isso aqui foi um exemplo feito de maneira que isso fosse funcionar. Mas, digamos no exercício onde é dito que eles são semelhantes, você tem que fazer essas operações. Ou, por exemplo, se te fosse dado só os valores dos lados, se eu dissesse que o primeiro triângulo é 12, 14 e 10, e o segundo triângulo é 5, 7 e 6, você teria que procurar os lados homólogos, que são os lados correspondentes, e fazer essa razão de semelhança. E ver se a razão de semelhança dos triângulos é a mesma para todos os casos. Se você encontrar a mesma em todos os casos, aqui no nosso exemplo, no caso é 2, não necessariamente vai ser 2 no seu exemplo, mas se você encontrou 2 para todos, logo os triângulos são semelhantes pelo caso lado, 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 porque os lados são proporcionais e seguem a mesma razão de proporção, beleza? No próximo caso, a gente tem o lado, ângulo, lado. Então, imagina que eu tenho um lado A que é proporcional a um lado A', ou seja, se ele é proporcional, ele vai achar um K, e eu vou dizer que esse K, o valor desse K aqui, eu vou usar valores numéricos para não confundir, tá? Vamos dizer que K é igual a 4, ou seja, eu peguei A e dividi por A' e encontrei o valor 4. Aí eu vou pegar o meu B, já que eu comecei com esse triângulo aqui, eu tenho que também fazer com esse triângulo aqui, tá? Então, eu vou pegar meu B e escrever B sobre o meu B'. E eu também encontrei o valor 4. Se aqui eu obtive 4 e aqui eu obtive 4, então está mantendo a mesma razão de proporção, ok? A mesma razão de semelhança. E entre A e B tem um ângulo alfa, e entre A' e B' tem o mesmo ângulo alfa, então esse triângulo a gente pode afirmar que ele é semelhante pelo caso lado, ângulo, lado. Mas vale a pena frisar a seguinte informação. Se esse triângulo eu encontrei que ele é semelhante pelo caso lado, ângulo, lado, não importa, ele também vai ter todos os lados proporcionais. Também poderíamos enquadrar ele no caso lado, 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 depois a gente achar que ele é semelhante pelo caso lado, ângulo, lado. Mas para que não haja confusão,
foque só nas informações primordiais que você tem. Porque pode existir triângulos que sejam semelhantes nos 3 casos. E quando eu digo os 3 casos, eu vou te mostrar mais um caso, que é o caso ângulo-ângulo. Se 2 triângulos que têm tamanhos diferentes, porém a gente não tem como nesse primeiro momento saber se eles são tamanhos proporcionais, mas é dito para a gente que a abertura de um dos lados é alfa e beta, de um dos triângulos, né? As dimensões de ângulo ali dentro é alfa e beta, e no outro triângulo também, você pode assumir que são triângulos semelhantes. Como assim? Só com 2 ângulos eu posso assumir que são semelhantes? Isso aqui é fácil para a gente ver pelo seguinte. Se eu pegar, eu vou chamar esse, olha só nesse triângulo da direita, tá? Eu vou dar nome para esse aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui de gama. Só no triângulo da direita. Então, pensa o seguinte. Eu não sei quem é beta, mas vou somar esse beta com também não sei quem é alfa. E vou somar com também não sei quem é gama. Mas quando eu somo os ângulos internos de um triângulo, independente de quem são, eu tenho que achar 180 graus. Ok? Nesse outro triângulo aqui, como eu não sei quem é, eu não posso assumir em primeiro momento que ele é gama. Eu vou chamar ele de ômega, então. Então, vou chamar ele de ômega, tá bom? Então, nesse segundo triângulo, eu tenho beta mais alfa mais ômega. Tudo bem. Isso também tem que dar 180. Concordam comigo? Então, o que a gente pode assumir disso aqui? A gente tem 2 equações. Agora, com 2 equações, a gente pode trabalhar com essas 2 equações para ver se a gente chega num denominador comum. Vamos pegar e fazer pelo método da substituição. Digamos que eu pegue e vou isolar o gama aqui, tá? O gama nessa primeira equação. E vou colocar da seguinte maneira. Ou, melhor, vamos fazer pelo da subtração. Já que a gente tem tanto beta quanto alfa aqui, vou multiplicar essa segunda equação por menos 1. Isso vocês já aprenderam a fazer. E vou escrever então que essa equação, se a segunda equação passa sendo menos beta, menos alfa, menos ômega, vai ser igual a menos 180. Agora, vou chamar essa de primeira equação, essa de segunda e essa de terceira, já que a gente acabou de fazer ela. Tá? E eu vou somar a primeira com a terceira. Então, eu vou ter beta menos beta, eu vou ter mais alfa menos alfa, e eu vou ter mais gama menos ômega. Tudo isso vai ser igual a 180 menos 180. 180 graus menos 180 graus, ok? Então, ó, beta com menos beta anula, alfa com menos alfa vai dar 0, gama com ômega, como eu não sei qual é o valor exatamente dos dois, eu vou só repetir, vai ser igual a 180 menos 180 igual a 0. Vou passar o que está negativo para o outro lado, o ômega para o outro lado. Então, eu vou assumir que, agora não vou assumir, mas eu vou achar que alfa, que gama é igual a ômega. Tá vendo? Então, com apenas 2 ângulos de um triângulo sendo iguais, eu sei que o próximo vai ser igual. Ou seja, se eles são congruentes, se eu tenho 2 ângulos congruentes, não importa o tamanho dos triângulos, tá? O segundo triângulo pode ser 10 vezes maior do que o primeiro, quantas vezes você quiser maior do que o segundo ou menor, não importa. Se são 2 triângulos e eles têm 2 ângulos internos iguais, ou seja, congruentes, na verdade, o terceiro vai ser congruente também, porque a soma tem que dar 180 graus. E, por exemplo, se alfa mais beta chega em 180 somando com um gama, e eu tenho de novo num outro triângulo alfa mais beta que também vai chegar a soma, obviamente, em 180, esse que faltou só podem ser iguais, gente. Porque não tem como eu pegar e pensar assim, o meu primeiro ângulo é 70, o meu segundo ângulo é 30. Quem que está faltando aqui para que essa soma dê 180? Aí você vai me dizer, esses dois juntos dão 100. Então, vai com certeza faltar 80. Imagina no primeiro caso. Aí no segundo caso você tem lá de novo. Eu tenho de novo 70 mais 30 mais alguma coisa linha. Quanto que vai ser esse aqui? Pode ser diferente de 80 para dar 180? Não pode, por isso que são iguais, tá certo? Então, esses são os casos de semelhança. A gente já vai entrar em alguns exemplos que eu acho que fica mais legal quando a gente está resolvendo questões.